Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz ao seu coração, à sua vida. Nosso bate-bola do bem. Você já sabe, para você mandar sua pergunta, entra lá no site institutonamastê.com.br. Antes de eu começar, e aí, já fez a sua inscrição para a nossa jornada linda, gente, da prosperidade? Começa semana que vem, contagem regressiva, é gratuito e nós estamos te aguardando com o maior carinho, tá? O link está aqui no banner da pílula. Não deixa de se inscrever, não. Começa segunda-feira, às 20 horas e 3 minutos. Vocês vão amar, pode ter certeza. Meus amigos, hoje eu queria responder a pergunta do Danley, quando ele fala o seguinte: Ricardo, eu estou numa intensa fase de mudanças em minha vida. Eu me divorciei, estou mudando de cidade e procurando um novo emprego. Minha cabeça parece que vai explodir. É como se eu não tivesse mais a vida que eu tinha antes. Eu confesso que eu quero estar otimista, mas me dá um frio na barriga e um medo muito grande. O que o Evangelho pode me ajudar nesse momento? Nossa, Danley, em tudo. Primeiro, meu amigo, que realmente as coisas agora não são como antes, né? Gente, essas mudanças existenciais que todos nós passamos, né, de tempos em tempos, independente do que seja, são convites para que a gente se abra para um novo olhar para a vida, na mesma vida. Eu gosto da expressão que fala que a gente não precisa morrer para ter uma mesma existência, né? Você pode, não precisa desencarnar ou morrer para ter uma nova existência, perdão, você pode ter desencarnes existenciais, uma morte existencial. O que é isso? É quando você acredita que uma fase da sua vida fechou, foi importante, relevante, mas ela fechou. E aí você fecha e tem uma morte existencial e uma nova existência na mesma existência se abre. É o que ocorre muitas vezes quando a gente muda de cidade, muda de emprego, de estado civil, mesmo de religião, ou muda a sua forma de encarar a realidade. Imagina, uma pessoa que sempre foi pessimista, no momento que ela decide ser otimista, muda tudo, não muda? Não é? Uma pessoa que sempre foi extremamente voltada para queixas, quando ela começa a se espiritualizar, ao invés de se queixar demais, ela vê um novo mundo ao seu redor. Então, meu amigo, eu acho que essa mensagem vale para todos nós. O Evangelho nos ajuda nos estimulando ao novo, nos estimulando a não temer o novo, nos estimulando a se abrir para o novo e a ter a certeza de que o mundo maior, através da presença dos amigos espirituais, sempre vão nos acompanhar. Entende? Sempre vão nos iluminar em todas as fases da nossa existência. Então não importa o momento que você está vivendo hoje, tenha certeza que ele vai te preparar para um amanhã mais ditoso, mais feliz, muito mais agradável. Então desejo que você aproveite não com medo ou com receio, mas de peito aberto. Gente, eu me lembro claramente de várias experiências que eu passei de mortes existenciais, né? Foram várias, né? Haja reencarne existencial na mesma vida, eu brinco, né? Porque foram tantas situações que a princípio me amedrontavam, dava aquele frio na barriga, e graças a Deus depois que passavam, eu dizia obrigado, Senhor, né, por ter me permitido passar por tudo isso. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de aprendizagem que essas experiências trouxeram. E é isso, gente, não tem nada que eu possa falar para você que seja mais poderoso ou mais poderosa do que o tempo. O tempo vai te conduzir a chegar nas reflexões e na percepção de que o melhor está por vir. Mas para isso é importante ter a mente aberta, não é, gente? O espírito aberto. O que não pode é a pessoa querer começar um novo estilo de vida, um novo estado de vida com um estado emocional antigo, de medo, receio, angústia, desarmonia. Isso é que não faz sentido, né? É como você tomar banho e botar uma roupa suja. Não faz sentido, você tem que botar uma roupa limpa. Então, se você ora, se você quer o novo, você tem que se permitir a roupagem limpa da esperança, né, da boa vontade, a certeza de que você não está sozinho, a certeza de que tudo vai fluir da melhor maneira possível. Tá bom? Gente, fico vibrando aqui pela felicidade de todos vocês, por isso eu convido com o maior carinho, semana que vem, Jornada da Prosperidade, já se inscreveu? Se inscreve, é gratuito, né? No nosso link aqui você vai receber uma série de informações importantíssimas para essa jornada, são 4 palestras que eu vou realizar à noite, tá? A partir de segunda-feira, dia 11 de maio, às 20 horas e 3 minutos, falando tudo sobre prosperidade. Na primeira jornada nós vamos falar do despertar para você descobrir os inimigos que te impedem de prosperar. Na segunda nós vamos desbloquear você, olha que chique, olha a responsabilidade. Na terceira nós vamos desenhar a vida dos seus sonhos e na quarta trabalhar o passo a passo para você chegar onde você quer. Então se inscreva,
é gratuito e é feito com muito amor e carinho, tá bom? Então é isso, que Deus te proteja e abençoe. Te vejo amanhã 10h30 no nosso Evangelho no Lar, que tá maravilhoso. Quinta-feira, Tassiana Carvalho, nossa convidada. Sábado, Nelson Xavier. Dois amigos maravilhosos que vão enriquecer muito nosso Evangelho no Lar essa semana. Participe, ajuda a gente a divulgar, tá bem? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz e você já sabe. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.